Já começou? Já começou? Opa, tudo bom? Tava me exibindo aqui com o Magiczinho. Hey brother, estamos aí para mais uma aulinha. E tá aqui a nossa classe, já carreguei ela antes pra gente ver. Acho que primeiro vamos falar de comentário, né? Comentário é uma coisa que tu vai usar tanto para evitar que um determinado bloco ou uma linha execute, ou simplesmente para realmente explicar o que o teu programa faz. Então eu podia inserir um comentário aqui, comentário de uma linha barra, tá? Então eu posso dizer aqui nessa linguagem, tá? Em outra linguagem pode ser que seja diferente, mas em C# é o barra. Então eu posso chegar aqui e dizer o método greet, sei lá, cumprimenta o usuário dependendo do seu nome, sei lá, né? Ou eu posso dar eu não preciso de ponto e vírgula aqui, é mania já. Ou simplesmente pode ser só um tipo, chama greet sem parâmetros, entendeu? O que tu quiser, tu pode simplesmente explicar. Se eu não quiser mesmo que esse método execute, eu posso fazer a mesma coisa, não barra, ele não vai rodar, tá? Quando eu vou rodar meu programa aqui, ele vai executar só o console read key, e aí eu dou um espaço e acabou o programa, tá? Se eu não quiser fazer só de uma linha, eu posso colocar barra asterisco, tá? Agora isso aqui o que ele faz é abrir o comentário. Então esse aqui é um comentário de bloco, tá? Ele vai continuar assim, verde, até eu finalizar. E aí no final, pode ver que agora nesse momento aqui, ó, o programa já não compila mais. Ele está aqui, ó, estou esperando uma chave do static, chave da classe, chave do namespace. Está faltando 3 chaves. Então, no momento ele não consegue nem executar. Mas se eu vier aqui e disser que o meu comentário termina aqui, aí já tudo volta ao normal, porque está aqui as chaves dele. Muito embora agora o main não faça absolutamente nada, tá? Ele vem e vai embora. Então, para os efeitos de hoje, a gente vai comentar o greet, porque a gente não vai usar ele. Então o que eu queria mostrar também é aquele negócio que eu tinha falado para ti, que eu posso pedir para o próprio Visual Studio gerar um método para mim. Para isso eu vou usar ele primeiro, tá? Eu vou fingir que ele já está lá, vou escrever aqui show loops, vamos ver laço hoje, tá? E aí ele vai dizer, opa, uma coisa de errado. Clico aqui, ele diz, o nome show loops não existe no contexto atual. E ele me dá a opção generate method program show loops. Eu vou clicar aqui e ele criou esse método aqui, ó, private static void show loops. Eu posso mudar qualquer coisa dessa. E ele me dá esse throw new not implemented exception. O que é um throw? É para você jogar uma mensagem, um objeto de erro para trás. Nesse caso é not implemented. Então, por exemplo, eu posso colocar aqui um try e aí catch exception, né? E aí eu posso, se for do tipo not implemented, eu dou um console write line, essa função ainda não foi implementada no seu programa. É só para você saber, o controle de erro, a gente vai ver isso lá na frente, tá? O controle de exceção é para você saber o que deu errado no teu programa, para você dar a mensagem certa para o teu usuário, né? O usuário já tem a mania de não ler. Se tu botar a mensagem geral, aí fodeu, porque aí o cara vai chorar e não vai saber nem te dizer o que está dando errado. Vamos apagar isso aqui porque a gente já vai implementar esse erro, esse método. Então, show loops. Basicamente eu quero te mostrar 3 laços que são os mais comuns, que são o while, que é o enquanto, o do while, que é o faça enquanto, né? E o for, que é o para faça. Tá? Então, os 3 têm características semelhantes, mas eles têm particularidades. Então, por exemplo, eu estou declarando uma variável i aqui, que é 0, e nesse momento ela está com sublinhado verde porque eu não usei ainda. Aí eu vou lá e digo, enquanto i for menor que 10, faça alguma coisa. O que eu vou fazer enquanto i for menor que 10? Eu vou escrever o valor de i. Isso tu já sabe fazer, console write line. O valor de i é... E eu vou te ensinar mais um truquezinho aqui, ó. Eu vou colocar essa chave, 0 chave, abre e fecha chaves, né? Com um 0 no meio. Isso daqui é uma forma de você abrir pontos no teu texto onde você vai inserir valores. Então agora com essa construçãozinha aqui eu posso dar um vírgula i, tá? E ele vai imprimir para mim
o valor de i em cima disso aqui, que é só um marcador, tá? Então ele vai ficar desse jeito. E o que eu faço? Enquanto i for menor que 10, o meu programa vai fazer isso. Se eu rodar ele agora, sendo que i, eu já disse que o inicial dele é 0, ele vai ficar rodando para sempre. Vai ficar, o valor de i é... entendeu? E vai ser sempre 0. Agora o que eu vou fazer? Eu vou incrementar ele manualmente, igual a i mais 1. E recebe o valor dele mesmo, mais 1. Tá? Somei 1 na minha variável. Resultado disso, o valor de i é 0, o valor de i é 1, o valor de i é 2. Veja que a cada vez que ele escreve, depois que ele escreve, ele soma. Tá? 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. E aí ele vai para uma última checagem, porque ele sempre checa aqui o topo e passa. Então, na primeira vez, i é 0. Então ele tem, enquanto i for menor que 10. A pergunta é, i é menor que 10? É 0. Então ele entra aqui, passa uma vez e incrementa. i agora é 1. Enquanto i for menor que 10. 1 é menor que 10? É. Então vamos de novo. O valor de i é 1. i igual a 2. E assim vai indo, entendeu? 3, 4, 5. Quando chega no 9, ele imprime uma última vez, incrementa o valor. Enquanto i for menor que 10. 10 é menor que 10? Não, 10 é igual a 10. Então eu satisfiz a minha condição de saída. E aí ele pula para exatamente esse ponto aqui, ó, o final da chave, onde o laço está feito. Ele vem para cá e daqui ele continua. Não tem mais nada. Eu posso simplesmente, se eu quiser, até para mostrar mais uma coisinha. Opa, ele ainda está rodando, foi mal. Console.writeLine. E depois do loop. E ele é... Quanto que vai ser? Quer arriscar enquanto eu escrevo? Quanto que vai ser? Se ele passou da última vez com 9, ele incrementa mais uma vez, ele vai na condição de saída, ele vê que satisfez, ele vem para cá com 10. Certo? Vamos ver? E o valor de i é 0 a 9, e depois do loop é 10. Tá? Beleza? Se tiver dúvida, manda áudio, comenta no post. E vamos lá, vamos para o segundo loop que eu posso fazer. Entendeu? While. While, isso, boom, né? Agora vamos mudar um pouquinho. Do. While i menor que 10. E o que a gente vai fazer? A gente vai fazer exatamente a mesma coisa. O valor de i igual a i mais 1. Certo? O que ele faz? A mesmíssima coisa que antes. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Murilo, qual é a diferença? Por que eu faria um e não o outro? Veja só. O que eu falei com o while? Sempre ele testa e entra. Testa e entra. Esse aqui é o contrário. Ele entra e depois ele testa. Se i tiver um valor que já está na condição de saída, mesmo assim ele vai passar no mínimo uma vez. O valor de i é 10. O valor de i depois do loop é 11, porque independente do que eu fiz, quando ele passa aqui ele incrementa. E aí ele escreve o valor de i depois do loop é 11. Tá? Beleza? Agora vamos dar uma brincadinha. Como é que eu posso fazer? Isso aqui é tão comum, tá? Somar 1 na parada, soma 1, soma 1, soma 1. Como que a gente pode simplificar isso? I mais mais. Entendeu agora por que é C mais mais? É C mais 1, é melhor. Então essa é a ideia. I mais mais aqui vai me incrementar do mesmo jeito. Tá? O valor de i é 10. Opa, eu tinha inicializado com 10. Mas tu viu ali que depois do loop era 11. Tá? Agora, eu acho que até aqui tudo bem, né? Espero que sim. Se não tiver, áudio lá. Vamos brincar. Veja que eu estou usando a variável aqui e eu estou incrementando a variável aqui. E para isso eu estou fazendo duas linhas.
E veja, nem sempre simplificar para o mínimo número de linhas é o melhor, porque você tem que pensar que vai vir alguém depois, vai tentar mexer no teu código, e nem sempre você vai estar fazendo um favor para esse cara ou para ti mesmo, tentando fazer um código mega, ultra, super otimizado, porque vai ter gente que não vai entender, o cara vai cagar com o teu código, ok? Mas, se a única coisa que eu ia fazer é uma operação mega simples como somar uma variável, eu posso fazer isso agora. Eu vou te mostrar uma coisinha e depois eu vou mostrar uma outra coisinha, e nenhuma delas é meu pinto, mas né, é também uma coisinha. E console writeLine, o valor de i é i mais mais. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou usando o valor de i e a seguir já incrementando. Então vamos ver, de 0 a 9, depois do loop 10, como a gente falou. São 11 iterações, né? São 10 iterações aqui, e mais uma escrita aqui depois de incrementar da última vez. Aí, daí, o que acontece? Por que tu falou assim, eu estou usando e depois incrementando? Não entendi. É exatamente isso, tá? O valor de i, da primeira vez que ele passa, é 0. E ele só incrementa depois que ele usa o valor. E aí tu fala, mas por que isso é pertinente, Murilo? Qual é a diferença? Porque eu posso escrever mais i. O que você acha que acontece com mais i? Ele incrementa e depois ele usa. Então agora, em vez do nosso loop começar de 0 a 10, ele vai de 1 a 10. E por que ele não incrementou depois do 10? Porque ele incrementa antes de usar e não depois. Então ele já tinha incrementado quando ele mostra da última vez, sai do loop com o mesmo valor e aí te mostra aqui o mesmo 10. Ok? Joinha, não joinha. Acho que tá ok. Também a vantagem do YouTube é que tu pode ver de novo, né? Eu fazer uma piada besta com o tamanho do meu pinto. E agora eu quero mostrar um terceiro tipo de laço, que é o for. E veja, eu podia ter feito o que eu vou fazer agora, até com o while, com o do while, mas é mais comum fazer isso com for, tá? Porque é uma variável de contagem, e a gente geralmente vai usar esse tipo de coisa na vida real, de uma forma ou de outra. Muito embora, né, nunca de 0 a 10, a gente vai fazer de 0 até, sei lá, o tamanho do objeto. Ou de 0 até o número de palavras numa variável string, sei lá. Whatever, estou só chutando aqui. Mas o que eu posso fazer, veja que agora eu tirei a declaração da variável. Por quê? Porque eu vou declarar ela aqui, int i igual a 0, tá? I menor do que 10, i mais mais. O que é o for? O for é um laço de para-face, a gente fala. Então, para i que vai de 0, né, enquanto ele for menor do que 10, incremente. Aqui tem 3 informações. Primeiro, qual é a minha variável de controle, que é i. Aliás, ela não existia, então eu estou definindo ela agora, int i, né? E eu inicializo ela com 0. A minha condição de saída está no meio. Quando i for menor que 10, enquanto i for menor que 10, eu estou repetindo esse laço. E para cada laço, o que acontece? I soma 1, tá? O que eu quero fazer? Console.writeLine. Valor de i, vírgula i, tá? Vamos rodar aqui só para ver. De 0 a 9, né? Ah, Murilo, tu esqueceu de escrever o valor de i depois do... É verdade, esqueci de escrever o valor depois. E depois do loop. E pegadinha do malandro! Por que não rodou? Não está exatamente igual a antes? Tá, né? There were build errors. E eu estou vendo aqui que ele está reclamando desse i, mas o i está aqui, né? E ele está me dizendo aqui, ó, the name i does not exist in the current context. Como se eu nunca tivesse definido a variável. E por quê? Isso acontece porque a variável está definida dentro deste bloco.
se ela foi definida dentro do bloco, tem uma coisinha em programação chamada escopo, que vai te dizer que essa variável não pode ser usada fora dele. Agora, se eu fizer como eu estava antes, esse problema não acontece. Eu não preciso redefini-la, porque ela já existe. Defini ela agora dentro do meu private static show loops, né? E eu tento mostrar ela depois do loop. Agora ele deixa. Não tem problema. Mas, de novo, aqui, se eu só vou usar i dentro do bloco, eu defino ele dentro do bloco, porque assim que o bloco terminar, passa o garbage collector, que a gente chama que é o colecionador de lixo, né? Ele cata todo o lixo. Essa variável está fora de escopo. Pô, vai para o lixo. Libera a memória. Para mim é melhor. Entendeu? Minha aplicação fica menorzinha. Tipo um pinto. Não, eu tô brincando. Eu não sei porque eu tô pensando em pinto. Deve ser que eu sou viado, cara. Você acha? Pode ser. Não sei. A pessoa acha, né, que eu sou. Enfim. Eu posso voltar aqui no meu parafaça. Definir de novo minha variável. Automaticamente essa linha já não funciona mais. Mas tudo bem. Não tem problema nenhum. Porque eu só queria rolar o meu valor de i dentro do meu laço. Terminou o laço. Tudo bem, ela pode ir embora. E se eu colocar aqui? Pior ainda, né? Aí mesmo que não funciona essa porra. Mesmo erro de antes, ó. The name i does not exist in the current context. Agora, se eu definir i disser aqui igual a 100, sabe o que? Eu vou fazer isso antes do show loops. Agora fudeu, confundi o programa todo, hein? Eu sou foda pro caralho. Não confundiu. Por quê? Porque esse i, apesar de ter o mesmo nome, não é o mesmo i que o i do meu bloco for. Veja que eles estão em escopos diferentes. Esse aqui está dentro do main e o main chama show loops, mas show loops é executado dentro de uma partiçãozinha lateral. Ela não vê main. Ela pode até saber que main existe se a gente realmente passar uma instância de classe ou alguma coisa, mas nesse momento elas não se veem e tudo bem elas terem o mesmo valor, o mesmo nome, entendeu? Elas não têm o mesmo valor e o .NET guarda tudo para mim em caixinhas separadas, ele não se confunde, ok? Agora eu tirei, o console write line já não existe mais e acho que era isso que eu tinha para mostrar por enquanto. Deixa eu pensar. Eu queria mostrar overload. Então vamos fazer o seguinte, eu vou fazer um overload de greet, tá? Só para brincar. Então eu tenho o meu método greet, que você já sabe, que pede o nome e aí ele retorna o hello, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma outra versão de greet exatamente igual, tá? Só que não bem exatamente, porque ele não vai deixar, porque greet dessa maneira já existe. O tipo programa já define um membro chamado greet, com os mesmos tipos de parâmetros. O que isso significa? Que se eu colocar um parâmetro aqui diferente, ele me deixa fazer de novo. Então agora eu posso fazer assim, ó. Console.writeLine, vamos dizer que ele já te reconheceu. Hello, usando uma coisa que a gente já aprendeu hoje. E aí, em vez de passar o greet vazio, o que eu posso fazer aqui? Lembra que no nosso greet a gente pede o nome, né? E aí a gente manda o nome para a saída, correto? Eu não quero te confundir, tá, cara? Mas eu vou dar um passinho extra aqui. Eu vou mostrar primeiro como é que eu posso fazer. Quando eu passar o greet, eu posso passar já com o Rubens. Aliás, tem que ser duplo, perdão. Aspas duplo. Vou dar um greet com o Rubens. Não pedi o nome, ele rodou a segunda versão do greet. Tá? Que é onde que eu estou passando parâmetros. Para provar isso, eu vou comentar essa aqui. Já para usar o comentário que a gente viu antes. Comentei e mesmo assim a gente dá um hello, porque existe o greet com uma variável string. Agora,
passinho para frente. Lembra do ask for name? Ask for name retorna o quê? Uma string, static string ask for name. Ele retorna o que quer que o cara digite, né? Agora, olha que louco. Entendeu? Conseguiu entender? Olha só, eu chamei o método passando como parâmetro o que quer que saia desse outro método, que é similar ao que eu tinha feito antes, quando eu disse que o meu ou quando eu dava o console write line, eu já colocava o i++ na hora de mostrar. Então ele meio que executa duas operações numa só. Entendeu? Aqui é a mesma coisa. Eu tenho esse método passando um parâmetro, só que esse parâmetro também é um conjunto de passos. E ele executa esses passos primeiro, né, para poder resolver o resto. Tu entendeu? Então eu tenho aqui greet ask for name, e aí meu show loops, eu posso tirar o show loops, que nesse momento a gente não está usando, vou deixar só o greet. E aí eu vou lá e coloco, né, Alan, e tá errado, é dia de dizer hello negão. Mas enfim, né, funciona. E é isso, cara. É isso que eu tinha para te mostrar hoje. E deixa eu pensar. Eu acho que era só isso mesmo. Mostrei o Magic, né, já me exibi aqui, ó, que legal. Tem ali, pá. Já saí com a Savannah Lions, cadê cara? Desculpa, voltando. Beleza, velho? Acho que era isso por hoje. E se ficou alguma dúvida, não hesite, mande pra mim lá, a gente vai conversando, eu vou tentando explicar qualquer coisa. Se eu fui muito rápido ou alguma coisa, me fala, cara, eu posso tentar refazer esse vídeo com mais informação, ou eu posso simplesmente complementar o que faltou, entendeu? Eu tô dando um crash course aqui porque eu sei que tu não é um beginner, entendeu? Tu não tá zerado, tu já fez um pouco disso aqui. Então só para tu ter tudo aqui no final, se tu quiser para dar uma pausa, né? Então eu posso fazer assim, ó, while int i menor que 10. Ele tá reclamando. Ele não deixa eu definir aqui, Eu achei que podia. Enfim, vou definir esse cara aqui então, só para fazer uma brincadeirinha. Que valor vai ter esse i no meio? E vamos botar 0, vírgula e o ponto e vírgula, senão não roda. While i menor que 10, console.writeLine valor de no while eu vou botar 0, i++. É pra ficar confuso mesmo, porque eu sou um filho da puta, né? E agora eu vou fazer um do console.writeLine valor de i no do while. Antes disso eu vou zerar o i, senão ele... Aliás, ele vai passar no mínimo uma vez. Acho que eu vou deixar aqui só para tu ver que ele vai executar no mínimo uma vez mesmo, e já tendo mais do que 10 quando ele chega nesse ponto. Vamos só escrever aqui, só para ficar bem claro. Valor de i antes do while. Beleza? Acho que é isso. E aqui eu não preciso fazer nada. Então a gente vai ver. Eu não preciso redefinir esse cara. Então ele não vai aceitar uma segunda
variável inteira com o mesmo nome no mesmo bloco de código, quer dizer, porque aqui eu estou no bloco inicial do meu método, e aqui eu estou abrindo um novo bloco, mas se eu redefinir aqui no cabeçalho, ele ainda conta com essa aqui, então ele já não me deixa. Quando o for termina, ele elimina a variável, mas ele não me deixa definir uma segunda. Eu posso chamar ela de uma coisa diferente, né? Eu poderia chamar ela de uma coisa diferente, mas nesse momento não é interessante para nós. Eu vou rodar aqui uma última vez. I've never seen it before. What's your name? My name is Murilo. Alô, Murilo. O valor de 0 a 9, né, como a gente tinha falado, na verdade ele sai com 10, mas ele testa a cada iteração aqui e ele não roda na 10ª vez. Aí tá. E aí ele me diz que o i no meio tá com o valor de 10. O valor de antes do meu do while é 10, porque ele saiu com 10. E o valor de no do while é 10. E por que ele passou aqui dentro? Porque ele vai testar mesmo no do while só no final. Tá? Então é isso. É isso que eu tinha para mostrar hoje. Ok? Então tá, meu querido. Vamos continuar se falando ali nos áudios. E é nóis. Valeu. Deixa eu cancelar aqui. Cadê o botãozinho? Falou!